Gravação iniciada, eu vou dando a aula e qualquer dúvida vocês me interrompam e eu olho o chat. Bom, então a aula de hoje é de Pedologia 1. O que é pedologia, né? Por que eu pus esse nome? Porque quando a gente estuda a ciência do solo, e o solo está na geografia, ele está nas engenharias, ele está na agronomia, a gente não fala solos, a gente não tem uma disciplina que geralmente chama solos. A disciplina chama pedologia, porque pedologia é o estudo das coberturas. Então eu coloquei o nome de pedologia, né, porque eu gosto de fazer com vocês, sempre colocar o nome para a gente fazer o estudo desse nome. Porque pode ser que caia uma questão fácil só para falar o que é pedologia, e vocês já vão matar. Pronto, pedologia é o estudo das coberturas. Então, por que é o estudo do solo? Porque o solo é uma cobertura para as rochas. Então, por isso que a gente dá o nome de pedologia. Então, se a gente seguir a nossa ideia de construção da natureza, né? Aonde que o solo vai se encaixar? A gente tem primeiro as rochas, que a gente já viu, que são moldadas e viram relevo, que são retrabalhados pelo clima, que criam toda a presença de água que vai transformando esse relevo ainda. E chega um momento dessa transformação que esse relevo, essa rocha, esse relevo é tão picotado, ele é tão quebradinho, que ele começa a virar um outro material de característica diferente, que é o solo. Então, para a gente poder ter a vida humana e a vida animal e vegetal, a gente precisa de todo esse processo para acontecer. Então, sem o solo, a gente não tem vida nenhuma. O solo ele é tão essencial à vida quanto a água. Porque é o solo onde a gente planta, então é de onde a gente vai tirar alimento. É o solo que possibilita a gente fazer escavação e instalar as nossas casas. Na rocha, tem vários tipos de rocha que não possibilitam escavação. Então não daria para fazer construção. Então eu costumo falar o seguinte, que o solo ele é a vida assim como a água. Porque a água é essencial para a nossa vida diretamente, né? O solo ele é mais de meio indireto. Então, por exemplo, a gente às vezes não consegue entender e sai pensar, professor, mas só aquela terra ali, né, que a gente chama ele comumente de terra, é só aquela terra mesmo, porque indiretamente ela possibilita crescer a vegetação que nos alimenta, ou a vegetação que alimenta os animais, que a gente se alimenta dos animais. É do solo que a gente também planta a vegetação, que a gente usa para fabricar nossas roupas. É da escavação do solo que a gente faz as nossas casas, nossas edificações. Então, o solo tem uma grande importância para o desenvolvimento da vida humana. E aí, o que a gente vai estudar do solo, né? O que a gente vai ver em pedologia? No Enem, são os 5 tópicos que já caíram nas provas. Já caiu formação, classes de solo, fertilidade, degradação e erosão. Então, hoje a gente vai ver formação, classes de solo. Classe de solo caiu uma única questão com um único tipo de solo, mas eu vou mostrar um mapa com os outros tipos para vocês não assustarem caso caia, porque isso é muito específico de quem estuda solos. Fertilidade tem caído bastante, associando com agropecuária, né, que é um tema que a gente ainda vai abordar. E a degradação, que seria os impactos. Então, na aula passada, a gente viu os impactos na água, o impacto na hidrografia. Hoje a gente vai começar os impactos a partir da degradação. E a erosão, ela não deixa de ser uma degradação. Só que a erosão ela é tão específica e ela cai de várias formas que eu separei ela da degradação. Então, ela podia estar aqui dentro, mas a gente vai tratar a erosão diferente só porque ela é muito mais complexa do que a degradação em si. Então, como é que é a formação do solo?
A formação do solo, gente, a gente dá o nome de pedogênese. Então, Professor, oi. eu acho que... Ah, tá. Agora mudou o slide pra mim. É que não tinha ido. Desculpa. Beleza. Não tem nada no chat. Então, na formação dos solos, a gente dá o nome de pedogênese. Então, é a gênese, é o nascimento das coberturas. Então, como é que isso acontece, né, gente? A gente tem um processo geral de formação dos solos. Como é que é esse processo geral? Foi mal. Você pode apresentar o slide? Porque eu não estou conseguindo enxergar nada. Eu posso. Pera, eu vou cancelar e vou apresentar de novo. Parar a apresentação. Apresentar agora. A tela inteira. Agora tá dando para enxergar? Agora tá bem melhor. Obrigada. Beleza, por nada. Então, a gente tem um processo geral de formação de solos. Só ele basta para as questões do Enem. Para quem for estudar solos depois na graduação, a gente tem vários processos específicos. Mas para hoje basta a gente entender o processo geral. Como é que esse processo funciona? A gente tem ali no ambiente a rocha. Só que, à medida que a gente vai tendo a ação da chuva, dos organismos, do tempo, do relevo e da própria rocha, a gente vai ter uma decomposição dessa rocha. E aí, com essa decomposição da rocha, a gente cria uma primeira camada, um primeiro horizonte de solo. E é importante a gente diferenciar o horizonte de camada, mas isso a gente vai fazer na semana que vem. Então, a gente tem um primeiro horizonte. Então, dessa rocha toda aqui, tratada pela ação do clima, ação do relevo, a gente tem o surgimento de uma camada. E a gente tem de um horizonte, do horizonte A. Ele é um horizonte escuro, vocês podem perceber aqui. Ele é constituído por material decomposto de origem orgânica e também por matéria orgânica. Então, o que significa isso? Ele vai pegar toda aquela rocha que foi triturada em pedacinhos pequenininhos e possibilitou juntar e formar uma camada pedogenética. Se a primeira camada que nasce, o primeiro horizonte que nasce é o horizonte A. E como ele é o mais próximo da superfície, ele vai receber muita matéria orgânica. Então, por isso que ele é um horizonte de cor escura. Quando a gente tem um solo só com o horizonte A e com a rocha, a gente tem o que eu chamo de neossolo litólico, que é uma classe de solo. À medida que esse processo vai evoluindo, a gente vai tendo a continuação da decomposição da rocha e agora também do horizonte A. Essa decomposição, gente, ela acontece assim: a água cai, ela infiltra e ela vai percolando, ela vai passando por dentro do solo de maneira descendente e também lateralmente, e ela vai limpando aquele solo. Ela vai removendo nutriente, ela vai pegando nutrientes de uma camada mais alta e levando para uma camada mais baixa. E quando isso vai acontecendo, a gente tem a formação do nosso segundo horizonte, o horizonte C, que ele tem uma cor mais clara, porque não tem matéria orgânica, e ele é constituído principalmente dos restos da rocha. Então, ele tem mais minérios, ele é mais mineral. E aí a gente chama de neossolo regolítico, o solo que tem A, C e rocha. Por último, a gente tem a formação do nosso horizonte B. O horizonte B, ele é o último horizonte a ser formado. Então, apesar da gente
esperar que seja A, B e C, né, pela ordem do alfabeto. Não, na pedogênese é A, C e B. E aí, o nosso horizonte B, ele é meio que uma mistura do C com o A. Então, ele tem matéria orgânica, matéria de origem mineral, porque essa rocha aqui do C, essa parte do horizonte C foi mais ainda intemperizado, mais ainda lixiviado. E ele também tem uma contribuição do A. Então, a gente vê um pouquinho da matéria orgânica do A que vai descendo para esse horizonte. E aí a gente dá o nome de cambissolo ou latossolo. Esses são as 4 classes que podem cair na prova de vocês. Então, como é que vocês vão entender os nomes delas para não errarem na prova? Direto com a rocha, olha o nome, litólico, vem de litologia. Se é litologia, é rochoso. Então, vai ser o solo que vai ter um horizonte e direto a rocha. Passando disso, se a gente só tem 2 tipos de neossolo, o que sobrar é o que vai ter A e C, que é o regolítico. Aí a gente tem o cambissolo ou latossolo. Cambissolo nunca caiu o nome na prova, porque o cambissolo ele é uma espécie de latossolo, só que com o horizonte B menor. Então, é como se no latossolo o nosso horizonte B fosse assim, no cambissolo ele fosse menor. E como é que vocês vão lembrar qual que é o latossolo? Ele é o solo mais lavado. Se ele é o mais lavado, ele é o que vai ter maior desenvolvimento, porque a lixiviação vai lavando o solo. É como se a gente ligasse uma mangueira e fosse tirando toda a sujeira. Tirou um pouquinho e ainda tem a sujeira em cima do piso, então a gente tem um neossolo litólico. Tirou bastante, chegou até naquela parte ali do lodo, que às vezes pode dar lodo, a gente tem o neossolo regolítico. Tirou a sujeira superficial, o lodo, e viu o piso todo clarinho, a gente tem o latossolo. Então, a ação da água que vai fazer a gente classificar e a gente ver qual tipo de solo que é. A gente tem também que os neossolos, eles são jovens e menos evoluídos. Por quê? Se tem menos água, menos lixiviação, menos evolução do solo. Ele tende a ser mais fértil, porque ele tem mais nutriente. Mas não preocupa com a palavra fértil aqui, porque a gente vai ter um slide de fertilidade. Em compensação, o latossolo, ele é o solo antigo, ele é mais evoluído e desenvolvido. Então, ele tem a tendência de ser mais pobre, porque a água já passou ali e já foi lavando todos os nutrientes e minerais que estavam ali no solo. Deu para entender a formação, gente? Alguém tem alguma dúvida? Sim. Então, ótimo. Então, olha como que é um latossolo. Eu tive a possibilidade de visitar uma mineradora, eu já até trouxe essa mesma mineradora para vocês na aula de mineração, e olha como é que fica na vida prática, né? Porque aqui a gente está vendo só um modelinho. A gente tem aqui a rocha, que nesse caso é uma rocha de ardósia. Aqui a gente tem o nosso horizonte C, o B, o A e a vegetação em cima. Então, olha como é que a cor entre eles é bem diferente de um para o outro. Porque isso vai dizer muito sobre a evolução do solo. E olha que quando a gente chega aqui, a rocha ela assume uma cor bem diferente daqui. Ela está mais escura. Porque é uma rocha que a gente fala de rocha podre. É uma rocha que já está tendo a ação da água e ela já está apodrecendo e se transformando em solo. Então, se a gente deixar isso aqui aberto, recebendo muita chuva, isso aqui vai evoluir toda essa rocha, em algum momento vai se transformar em solo. Na formação do solo, a gente tem 5 fatores.
Esses fatores, gente, nunca caíram na prova. Mas eu fiz um material, acho que são 3 páginas, explicando cada um desses fatores para quem tiver o interesse de ler. Mas vocês já entendem esses fatores porque a gente já falou dos 5 deles ao longo da nossa aula. Então eu vou só passar rapidamente por eles, que é o seguinte. O solo ele vai demandar essas 5 coisas para ele originar. Então ele depende do material de origem, que no caso é o tipo de rocha. Cada rocha vai originar um tipo de solo específico. Ele depende do relevo, porque relevo mais plano, a gente já estudou, que a água infiltra mais. Então, quanto mais plano o relevo, mais infiltração no solo, então mais profundo e maior tendência a ter latossolo. E quanto mais íngreme, né, e movimentado o relevo, menos a infiltração. Ele também vai receber a ação do clima, pela questão da temperatura e da chuva, porque quanto mais água, mais fácil a evolução do solo, porque a água vai lixiviando, igual eu falei para vocês. E quanto maior a temperatura, mais rápida a reação química no solo. Vocês devem estar vendo isso, ou vão ver termoquímica com a professora Júlia, e funciona da mesmo jeito. Quanto mais temperatura numa área, maior a reação química que tem ali. É igual a gente pensar na gente mesmo, né? Dia muito quente, a nossa tendência é ficar mais agitado, nossa tendência é fazer mais coisa, é ficar às vezes até sem lugar, de tanto calor a gente vai movimentando. Enquanto num dia mais frio a gente fica mais quieto, a gente tende a ficar mais deitado quando a gente pode. Então isso tem muito a ver com o nosso solo também. Os organismos, né, gente? Porque o animal e a vegetação vai liberando substâncias na rocha, igual a gente estudou aquele intemperismo bioquímico, que vai liberando e vai transformando a rocha em solo. E o tempo. O tempo é o mais fácil de todos. O tempo é só a passagem do tempo. Ele não faz nada no solo. Mas a gente registra, assim, o tempo que o solo demorou para ser formado. Então, a gente tem esses 5 fatores. A gente já trabalhou os 5 mesmo em aula. E aí eu vou colocar um materialzinho para vocês, bem pequeno para quem tiver interesse. Mas assim, nas questões de pedologia nunca caiu. Mas se cair, não vão poder falar. Não, o professor João não falou. Pronto, eu falei aqui. E aí a gente tem a finalização da formação dos solos. Deu para entender, gente? Os fatores, a formação. Sim. Então, ótimo. A gente passa, então, para as classes dos solos. Como é que os solos são classificados? Cada país tem a sua própria classificação de solo. No Brasil, a gente tem o CIBICS, que a gente chama, que é o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Ele já está na 5ª edição, então já tiveram várias mudanças nos solos e nos nomes dos solos. E é ele, gente, que possibilita a gente, por exemplo, fazer uma análise e ver se a área é boa para plantar ou não, se a área é boa para construir ou não, qual o solo que está ali. E aí, os pesquisadores, os professores das universidades, que são professores de solos, o que eles vão fazendo? Tem um levantamento de todos os solos do Brasil, que são 13 classes de solo espalhadas ao longo do Brasil. E a cada trabalho de campo que esses professores fazem, se eles encontram um solo sem classificação, eles vão lá, classificam, colocam uma marcação nesse solo, tiram a foto e mandam para a Embrapa, que é essa empresa de agropecuária do Brasil. Então, é um processo que está evoluindo ainda. Pode ser que quando vocês comecem na faculdade no ano que vem, a gente já vai ter uma 6ª edição desse sistema brasileiro. Ou pode ser que daqui 10 anos a gente vai ter outra edição. E por que é importante a gente saber a classe dos solos, né? No Brasil é importante principalmente para entender a fertilidade.
Porque o nosso país, a nossa principal atividade é a agropecuária. Então, se a gente pegar só a parte da agricultura, não tem como a gente plantar num solo que não seja com grande fertilidade. Vai ser muito caro, porque vai ter que fazer técnicas ali. Então, é importante se classificar o solo para saber aonde se plantar, aonde se construir. Então, nós temos esses 13 solos aqui. Não precisa se preocupar com o nome, não precisa de entender onde cada um está. Os que vocês precisam saber eu já mostrei. E eu trago eles aqui de novo. A gente tem, agora, sem o solo regolítico, a gente tem o neossolo litólico, que é um solo muito raso. Olha aqui, só um pouquinho de solo e o resto é rocha. A gente tem o cambissolo, onde a gente já tem a rocha, já tem o desenvolvimento e tem aqui a formação do cambissolo, e ele é um solo raso. E o latossolo, olha como ele é maior do que o cambissolo. Então, sabendo esses aqui, mais o solo regolítico, está excelente para a prova. Pode cair isso só para orientar vocês. Eu duvido que vá perguntar nome de solo, isso não é questão de cair, mas é só para facilitar o entendimento da questão. Deu para entender as classes dos solos, pessoal? Sim. Então, ótimo. Se tiver alguma coisa no chat, alguém puder me avisar. Deixa eu ver. Não, começou quase agora. Não, beleza. Os 5 fatores são quais mesmo? Oi? Os 5 fatores são quais mesmo? Material de origem, que é a rocha. O relevo. Ah, então não é esse não que eu tô perguntando. É aquele primeiro lá que você falou, o primeiro slide, que eu não, acho que é informação, não sei. Esse? Não, o primeiro. Esse. O primeiro? O outro? Esse aí. Não, tá. É o que a gente vai tratar. A formação, as classes, fertilidade, degradação e erosão. É só o tema da aula. Os subtemas da pedologia. Ah, tá. Obrigada. Tá? Por nada. Então agora a gente já viu a formação e já viu as classes. Agora a gente vai entrar na fertilidade. A fertilidade, gente, ela é um estudo que é feito para a relação com a vegetação. Então, a fertilidade ela diz respeito aos nutrientes num solo, mas esses nutrientes eles têm uma ligação com a vegetação. Porque um solo ser fértil num lugar que não vai plantar, pouco importa na questão econômica. É importante entender a fertilidade para a gente saber pela fertilidade, é importante a gente entender ela para entender se é bom ou não plantar naquele lugar. Então, como é que funciona isso? A gente tem a fertilidade sendo afetada pela superfície. Então, olha, a matéria orgânica que está na superfície, ela desce. No solo, ela é processada em nutrientes que passam para micro-organismos e que colocam elas nas raízes das plantas. Vocês vão ver com a professora Steph de Biologia o ciclo do nitrogênio, que é muito importante aqui para a nossa parte de fertilidade. Então, todo nutriente que está aqui, ele vai sendo processado pelo próprio solo para alimentar a vegetação através das raízes. Outra forma também do nutriente é do próprio solo, né? Se está tendo aquela rocha em decomposição, e a gente já estudou que a rocha é formada por vários minerais, ferro, sódio, cálcio, magnésio, todos os minerais, todos os elementos químicos da tabela periódica podem formar minerais para o solo. Então, o nutriente do solo vem da superfície e também da parte de baixo. E aí, para a nutrição, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender que é a influência direta do material de origem. Então, o que eu quero dizer quanto a isso? Solos que forem originados de rocha mais rica em ferro, por exemplo, vão ser solos pobres.
porque vão ser solos que não oferecem bons nutrientes para as plantas. Enquanto solos de origem de rochas, por exemplo, carbonáticas, já vão ser bons, porque vai liberar carbono e cálcio ali no solo. Então, é uma associação com os nutrientes dos vegetais e ele está inversamente associado ao processo de lixiviação. Então, o que eu quero dizer com isso? Quanto maior a lixiviação, menor a fertilidade, porque a lixiviação vai ali limpando, carregando todos os nutrientes do solo. E quais que são esses nutrientes, né, que eu tanto estou falando? Os nutrientes importantes são magnésio, cálcio, sódio, potássio e hidrogênio. Eles são fundamentais para o desenvolvimento das plantas. Sem eles, as plantas não desenvolvem. E os nutrientes que são tóxicos, a gente pode chamar de nutriente ou mineral. Por isso que aqui eu pus os dois nomes, para vocês não assustarem se cair na prova. A gente tem o ferro e o alumínio. Isso foi questão do ano que eu fiz o Enem, foi no ano de 2017. A presença do ferro e a toxicidade que o ferro gera ao solo. Então, quando a gente tem toda aquela lavagem ali do solo, onde vai lavando esses nutrientes importantes e sobra o ferro e alumínio, vai sendo tóxico para a planta. Por quê? O ferro e o alumínio deixam uma grande acidez no solo, então a planta não desenvolve bem em meio ácido, e o ferro e o alumínio, quando a planta vai absorvendo ele pela raiz, ele vai ali destruindo a raiz, afetando as folhas, então eles são extremamente tóxicos ao solo. Eles são necessários em pequena quantidade, mas se sobra só esses dois aqui, eles são de grande toxicidade. E como é que a gente pode fazer isso, né, para que esse solo não seja tão tóxico? A gente pode corrigir ele com calagem e adubação, que são dois métodos. A calagem, a gente joga o cal, que é o quê? Cálcio com oxigênio. Então, a gente põe o cálcio no solo e põe o oxigênio, porque tudo oxigenado geralmente é melhor. E a adubação é o quê? Colocar matéria orgânica na superfície do solo e essa matéria orgânica vai liberando os nutrientes para baixo. Então, a gente volta a ter um solo com fertilidade. Deu para entender a fertilidade, gente? Sim. Eu acho que ela pode ser uma questão comum para ser cobrada agora, porque na atual gestão do nosso governo, o Ministério da Agricultura está sendo muito forte. Então, eu tenho, assim, por mim, que os professores de geografia podem cobrar mais questões associadas à fertilidade. Igual ano passado também, né, no caso esse ano, caiu uma questão sobre a atividade vulcânica e o solo, que eu expliquei para vocês lá na aula de vulcão, né, que a atividade vulcânica libera lava, a lava tem nutriente, e esses nutrientes são importantes para o solo. Então, eu tenho a impressão que pode cair fertilidade no Enem desse ano por conta da questão do governo, né? E o Enem, ele é ditado pelo governo. Os professores produzem as questões, mas eles vão entendendo o que está acontecendo no Brasil para produzir essas questões. Professor, Oi. a Luana perguntou o que é lixiviação. A gente vai chegar agora, Luana. A gente vai entrar agora na degradação do solo, o nosso último tópico da aula. O primeiro tipo de degradação é a lixiviação. O que é a lixiviação? É a entrada de água que ela vai lavando os nutrientes do solo. Então, olha aqui. Ela pode ser tanto na vertical, que a gente dá o nome de infiltração, ou na horizontal, que é a percolação. E aí a água, como ela é
ela vai captando todos os nutrientes ali, ela quer agregar todos, ela vai limpando esse solo, vai lixiviando ele e vai tirando o nutriente. Então, ela pode deixar uma zona, igual a gente está escrito aqui, de laterização ou iluviação, porque ela vai só baixando essa água e ela vai afetando todo o perfil do solo. Então, o que é a lixiviação? Ela é natural, ela é um processo totalmente natural, ela é mais comum no clima tropical, porque como a gente estudou, o clima tropical é onde tem mais chuva, junto com o clima equatorial, então é mais na área próxima dos trópicos. Tem a infiltração e percolação, então vertical, infiltração, horizontal, percolação. E é onde a gente tem a alteração química, porque ela vai dissolver os nutrientes. Ela que promove a evolução do solo. Então, quanto mais chuva e mais lixiviação, mais evoluído é o solo. E essa evolução, no solo, evolução é sinônimo de empobrecimento. Então, quanto mais evoluído o solo, mais pobre esse solo. E aí, o nosso solo mais pobre é o latossolo, porque ele é o solo mais evoluído, ele é o solo de maior profundidade, então ele é o solo mais pobre. Deu para entender a lixiviação, Luana? Sim. Alguém tem alguma dúvida sobre o processo de lixiviação? Não. Não? Então tá ótimo. A dissolução é o quê mesmo? A dissolução é dissolver o mineral. Por exemplo, pegar água e jogar no sal. A gente está dissolvendo o mineral do sal. Entendeu? Sim, obrigado. Por nada. No solo, a gente também tem a laterização. A laterização é muito comum aqui perto de Belo Horizonte. Na região aqui de Belo Horizonte, região metropolitana, é muito comum. Eu até tenho uma rochinha de laterização. Na próxima aula eu mostro ela para vocês. O que é a laterização? Pela cor do solo, que ele está aqui bem alaranjado, vocês têm alguma ideia de qual mineral ou qual elemento químico pode ter mais no solo? Ó, vou chutar. Pode ser cobre? Ou nada a ver? O cobre a gente geralmente não encontra ele no solo, mas pela cor tá certo esse chute seu pela cor, mas não é o cobre. O que tem essa cor meio avermelhada que tem até na casa da gente? Tá mais uma dica. Que pode até enferrujar. Ferro? O ferro. Então, o que é a laterização? Ela é um processo natural e ela é um processo físico-químico. Aqui faltou o químico. Como é que ela acontece? Ela é de clima tropical e ela acontece assim. A gente tem uma alta lixiviação. Então, é quando a lixiviação chega numa quantidade muito grande. Só que, seguido dessa alta lixiviação, a gente tem um período de estiagem. Então, enfiou um tanto de água no solo, tirou todos aqueles nutrientes que a gente estudou, e aí estia. Quando estia, sobra mais o ferro e o alumínio, porque é o que a gente acabou de falar, e eles vão se juntando, gente, porque está ali meio barroso por conta da chuva, e vai se juntando nesses conglomerados aqui. Ó. Olha que a gente consegue ver que tem menores e tem maiores. E aí pode receber vários nomes: laterita, canga e carapaça ferruginosa. Então, quando a gente tem esse excesso de chuva que vai lavar o solo, deixar o ferro e depois... Só um minuto.
a gente tem uma estiagem, esse ferro vai se secar, vai juntar um no outro e vai formar esses conglomerados, essas pedrinhas que a gente tem aqui. É importante a gente pensar na carapaça ferruginosa. Em alguns solos, isso acontece aqui na nossa Serra do Curral e na Serra da Moeda, aqui próximo da minha casa, aqui em Belo Horizonte, essa laterita, essa carapaça ferruginosa, ou canga, todos os nomes, ela se junta tanto, gente, que ela se cola e forma igual uma carapaça, por exemplo, de uma barata, que é uma coisa dura, rígida, né? Quando a gente tenta matar a barata ali, tem que bater várias vezes para quebrar, aquele bicho horrendo. Então, é a mesma coisa com a carapaça ferruginosa. Em alguns momentos, ela é muito boa, porque aqui ela protege tudo que está embaixo. Então, por exemplo, se tem um lençol freático embaixo desse solo, olha que ótimo. Ele vai receber alimentação de outros lugares, porque a gente viu que a água vai andando na lateral também, e ele vai ser protegido da ação humana pela carapaça ferruginosa, porque o ser humano não é interessante explorar e construir nada em cima da carapaça ferruginosa. Então, a laterização ela é um processo que é bem bom para o solo se a gente for pensar na condição de evitar a degradação humana dele. Mas ele é um processo de degradação natural. Deu para entender, gente? A laterização? Sim. Ótimo, então. A gente também tem outro processo de degradação, que é a compactação do solo. Como é que é essa compactação? Ela pode ser humana, por maquinários. Aqui foi feita uma compactação necessária para uma construção. Então, está tampando todos os poros do solo, todos os buracos do solo. Então, é igual a gente pensar o seguinte. As meninas, principalmente, vão entender isso por conta de maquiagem. Quando se passa maquiagem, geralmente não se pode dormir com a maquiagem porque fala que tampa os poros e porque isso faz mal para a pele. É a mesma coisa com o solo. Se a gente tampa os poros dele, se a gente obstrui, ele não vai dar conta de entrar água nele, não vai dar conta de entrar gás nele. Então esse solo vai perdendo as características. Então ele vai sendo degradado. Então é uma questão antrópica. Olha aqui que a gente tem uma degradação antrópica. E a gente também tem uma degradação natural, mas também antrópica, que a gente pode classificar, do pisoteio do gado. Porque, por exemplo, o gado ele é natural, ele vai andar. Só que o acúmulo de gado no mesma área, ele já caracteriza como uma coisa antrópica, porque o gado ele não se acumula sozinho. Quem acumula, quem cerca ele em pasto, é o ser humano. E a pata deles, eles são pesados, eles vão pisando ali em cima, então é uma força física que vai passando ali em cima, vai compactando esse solo e vai promovendo grande destaque, grande desgaste desse solo. Então ele é antrópico e natural. E aí, olha o que essa compactação gera para esse solo. Quando compacta, a água não consegue infiltrar. Então, olha essa sequência de imagens que a gente tem aqui. Essa área com uma compactação leve, onde a gente ainda tem vegetação, mas percebe a água que já está escorrendo muito, ao invés de infiltrar. Aqui, a vegetação já assumiu esse porte que está um pouco maior. Ficou só umas graminhas e aumentou aqui a nossa área descoberta. Aqui já quase não tem vegetação. Então, olha como é que a compactação ela afeta no solo. Então, ela é muito negativa para o solo. Então, eu coloco aqui natural de novo, mas ela é natural e antrópica. É só para pensar o seguinte, né? Que sem a gente, ela aconteceria do mesmo jeito. Ela tem a ver com força física e alteração física, porque a força física em cima é a pressão, e a alteração física porque vai estar obstruindo os poros.
Então, diminui os poros do solo, diminui a infiltração e aumento do escoamento. Então, tudo que eu já expliquei para vocês. Só que essa tem uma solução. A gente pode ter uma agropecuária sustentável, ou seja, utilizar o solo respeitando a capacidade limite dele. E isso, gente, os agricultores sabem. Porque assim, eu não sei se alguém de vocês planta no quintal de vocês. Por exemplo, se a gente planta alguma vegetação, que seja uma hortinha com alface, cebolinha, salsa, a gente sabe que tem época que não vai poder ficar plantando sempre, porque vai estar desgastando aquele solo, vai estar tirando tudo. Então, não é uma horta que vai durar o ano inteiro. Se a gente, sem estudar as características do solo a fundo, sabe disso, os agricultores sabem muito mais, porque assim, eles estudam o solo com grande profundidade. Então, eles não fazem agropecuária sustentável porque eles não querem. Então, outra chance também é o rodízio de gado, que é dividir o pasto, por exemplo, em 4 áreas. Então, fica em uma... Vamos supor, vai colocar esse gado só em 2 áreas por vez. Eles foram lá, ficaram, depois abre as outras 2 partes, descansa as 2 partes que eles estavam. E aí esse rodízio de gado vai possibilitando que o solo se recupere, porque ele se recupera naturalmente. Então, são essas 2 formas que a gente tem de solução. Deu para entender? Sim. Ótimo. A gente também tem a salinização. A salinização também é natural. Ela significa o aumento de sais na superfície. Então, olha o que a gente percebe, olha. Essa pessoa aqui apontando para um solo onde tem uma cobertura muito clara. Essa cobertura clara são vários tipos de sais que saíram lá do fundo do solo, subiram o solo, ou seja, fizeram o contrário da infiltração e chegaram até a superfície. Então é como se eu tivesse aqui com essa água aqui e eu colocasse um canudo que só fosse sugar o sal e eu fosse beber sal ao invés de água. E aí, aonde que isso acontece? Em áreas de pouca chuva, ou seja, áreas de clima árido, que geralmente acontece, em áreas de alta temperatura. Ah, mas por que, professor, que é nessa área? Pensa comigo, se chove muito, a água vai estar ali dissolvendo pela lixiviação todo aquele nutriente que está ali. Só que se evapora rápido, a água nem tem chance de chegar na rocha. Ela é sugada, ela vai voltando. Então a água que estava descendo, ela começa a subir. Só que como ela já abraçou aquele tanto de sais, porque a água é egoísta, ela quer tudo para ela vai, evapora e deixa o sal em cima do solo, porque ela não leva o sal para as nuvens, ela leva uma quantidade muito pequenininha. E também pode ser causado antropicamente pela irrigação excessiva. Por quê? Se lançar muita água, chega uma hora que o solo não dá conta. É igual a gente dá barriga d'água. O solo, ele não dá conta, ele vai chegar no momento que ele vai estar até liberando essa água para a superfície. Então, se ele está liberando, ele vai estar liberando os sais também. Então, a salinização tem esse problema e esse tipo de formação. Mas ela também pode ser solucionada pela agricultura sustentável, porque ela não está associada à agropecuária. Eu não coloquei aqui agropecuária porque não tem a ver com os animais, né, que a pecuária é a parte animal. E seria uma irrigação consciente para evitar esse processo. A gente também tem a arenização. Deu para entender a salinização? Tem alguma dúvida no chat? Deixa eu ver. Deu sim. Beleza. A gente tem a arenização. A arenização, ela é natural. Ela é típica de clima úmido. Então, ela é típica do sul do Brasil, onde a Maria Odete mora.
Então, o que acontece na arenização? A gente tem chuvas e vento que vão estar aqui, olha, removendo sedimentos. Isso é natural de acontecer. Esses sedimentos vão acumulando. Olha aqui, a gente já consegue ver um pouquinho do acúmulo deles. Olha, aqui, aqui, aqui e aqui. Só que, se acumula muito sedimento pela inserção da ação humana, a gente cria bancos de areia. Então, olha como é que essa área toda vegetada virou uma área toda arenosa. Então, a arenização ela se forma assim. Ela tem a ver também com a compactação do solo. Por quê? Porque se compacta o solo, não vai infiltrar. Então, a água vai escoar, remove o sedimento e leva para cá. Ela tem a ver também com o desflorestamento. Por quê? Porque se a gente tira a vegetação, olha aqui que com a vegetação tem pequenos depósitos. Se tirar a vegetação, vai muito areia para cá. Então, vai formar esses bancos de areia também. O deflorestamento, ele também faz uma queda na evapotranspiração. Então, vai tornando esse clima úmido mais seco. E aqui no Brasil, ela é típica do sul. Ela também tem uma solução. Agropecuária sustentável, que é o mesmo que eu já falei para vocês, e o reflorestamento. Deu para entender a arenização, pessoal? Sim. Para fechar, a gente tem a desertificação. Alguém em alguma aula me perguntou, professor, qual que é a diferença da arenização para a desertificação? Aí eu falei, quando a gente chegar lá em solos, a gente vai ver a diferença de uma para outra. A gente tem aqui a desertificação. Ela também é natural e antrópica, como a arenização, só que olha, a gente começa a ver as diferenças aqui. Clima árido e semiárido. Clima úmido. Então, a diferença principal está no clima. Na área que tem um clima árido e semiárido, é natural que se tenha mais depósito de sedimento, porque a gente vai ter ali uma área ficando bem desértica, porque tem pouca vegetação, então a vegetação não está trazendo florestamento para essa superfície do solo. É uma área que se tem pouca vegetação, então o vento bate, ele remove muitas partes do solo e vai levando a areia de um canto para o outro. Então, a gente tem, do mesmo jeito, a formação de areais, a compactação do solo, o deflorestamento. Só que esse deflorestamento, aqui ele pode ser natural e antrópico também, e é mais comum no Nordeste do Brasil, onde a gente tem o clima semiárido, que a gente já estudou na aula de climograma. Solução: agropecuária sustentável e reflorestamento. Então, o que eu quero que vocês tirem desses tipos de degradação? O Enem já cobrou especificamente os tipos de degradação. E eu estou colocando esses tipos de degradação no próximo testinho que a gente for fazer. Mas pensem que o principal vilão no solo é a agropecuária. Não a agropecuária onde, por exemplo, eu não sei como é que é a família de vocês, mas, por exemplo, na minha família, meus tios têm um pedacinho de terra onde eles plantam e tem gado. Eles não são os vilões, porque é um pedaço muito pequeno. O vilão é o grande latifúndio, que não respeita o solo, que coloca um tanto de plantação uma atrás da outra e retira todos os minerais, que coloca um tanto de gado na mesma área e esse gado compacta todo o solo. Então, pense em agropecuária sem ser a sustentável como a maior vilã para a degradação do solo. Alguma dúvida, pessoal, da aula de hoje? Não. Não? Que ótimo, então. Fico feliz, igual eu falei para vocês, é meu tema preferido. Se vocês deixassem, eu já até coloquei aqui lembrete no celular para ele despertar, porque se deixar eu fico até amanhã falando de solo.
Mas que bom, então, que vocês gostaram. Fico feliz. Aula maravilhosa. Muito obrigado. Aula top. Fico muito feliz, gente, se vocês gostarem de solo. Vem para geografia, gente. Para agronomia, que vocês estudam solo profundo também. Luana, os areais são depósitos de areia, aonde vai pegar o sedimento, que vai estar aqui. Peraí, deixa eu voltar. E quando esse sedimento ele se acumula, então aqui a gente tem pouco sedimento. Quando vira muito sedimento, a gente chama de banco de areia ou areais. Então essa é a diferença do sedimento para os areais. Deu para entender? André, aula muito boa, aula maravilhosa, amo esse conteúdo, valeu professor, amei a aula. Ó, Maria, Eduarda, Helena e Milene Tomás, que vocês falaram que gostam muito do conteúdo. Se vocês quiserem depois, mandam lá no grupo da Geografia ou em qualquer grupo que a gente tem da GN Online, que eu tenho tanto de apostila de solo. Então, se vocês quiserem, eu divulgo aí. Não cai no Enem, mas quem quiser ler, eu compartilho lá com vocês. Obrigado, viu, gente? Fico feliz de vocês gostarem. Então, um abraço para vocês. Até segunda. Tchau. Tchauzinho. Tchau, professor. Tchau. Com Deus.